Imediatamente, Graziela Vasques, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental Extremo Sul, e até 3 minutos, por favor. Bom dia, me escutam? Sim. Então, uma saudação, então, a todos e todas, deputado Valdeci em especial, que conduz os trabalhos dessa audiência pública tão importante. Gostaria de fazer algumas colocações. Eu sou Graziela Vasques, sou psicóloga e componho o Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Muitas dessas pessoas que estão dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Colônia Itapuã, para começar as pontuações, não deveriam estar lá. Né? Nós temos uma lei que garante a política de desinstitucionalização dessas pessoas e nós não percebemos nenhum avanço, né, já há alguns anos em relação à desinstitucionalização desses pacientes. Nós sabemos, sim, que é possível cuidado em liberdade, como exemplo que temos em outros países, e no nosso próprio país, em estados diferentes, no Rio Grande do Sul, o município que eu resido, São Lourenço do Sul, mostra que isso é possível, né? O Hospital Psiquiátrico São Pedro, ele deve ser, sim, substituído seus leitos, né, progressivamente, conforme diz a lei, por leitos em hospital geral, e não vamos mais precisar dele, com certeza, porque é uma instituição total, né? Então isso é importante que não seja relativizado. Formação para psiquiatras, temos em São Lourenço do Sul também uma formação em rede para aprender a cuidar em liberdade. Esse sim é o cuidado adequado. Eu gostaria de fazer algumas pontuações em relação a essa questão do surto de Covid. Sobre o plano de contingência, né, nós percebemos que ele existe somente no papel, né? Ele só foi colocado em prática após o início do surto, né? Após, inclusive, as denúncias que foram realizadas e as cobranças que começaram a ser feitas pelos movimentos sociais. Se fosse exercido antes, né, esse plano de contingência, era lógico que não haveria o surto. Os pacientes não saem do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico é uma instituição total. Logo, como o vírus vai parar dentro do hospital, né? Então, se esse plano de contingência estivesse de fato funcionando, o vírus não teria chego dentro do hospital e se disseminado dessa forma. Então, teria que ter sido dada uma atenção maior, né, aos funcionários, profissionais de saúde, um cuidado maior, como está sendo feito agora, conforme as palavras que foram colocadas aí pelo governo do estado. Então, digo o seguinte, que não está tudo normal, né? Com todo respeito, secretária Rita, não está tudo sob controle. Acho que muitas coisas ainda estão aí nuviadas, nós não temos as informações corretas, porque não batem com as denúncias que temos e que certamente serão orientações do Estado para os serviços de saúde mental substitutivos também chegaram muito tarde, gostaria de pontuar isso. A pandemia começou a acontecer e os municípios tiveram que se virar de acordo, sem saber exatamente com o que estavam lidando, com a gravidade da situação, né? E depois que tomaram algumas medidas para a contingência nos seus serviços, é que foi chegar uma orientação, né, do governo do Estado, inclusive do Ministério da Saúde, para a condução dos trabalhos. Então, é papel do Estado oferecer a diretriz de trabalho, principalmente em tempo de pandemia, isso não ocorreu. Mantendo a invisibilidade na manutenção da invisibilidade das pessoas em sofrimento mental. Então, eu gostaria de questionar se os pacientes que foram constatados com Covid foram cadastrados no sistema Gerinte, que é o sistema de gerenciamento de internações, por que não foi apresentado ao movimento, ao Conselho Estadual de Saúde, ao CRP, as provas desse cadastramento, né, de que eles de fato estavam no gerente, e gostaria de questionar a prioridade que é dada para os pacientes em sofrimento de uma instituição total, para serem, então, transferidos da enfermaria onde estavam colocados isolados para um hospital adequado onde pudessem ter, sim, a assistência adequada. Não é natural a morte, precisamos ter isso de forma clara. Era possível, sim, ter evitado essas mortes, né? E aguardamos, sim, a responsabilização das autoridades competentes que não conseguiram executar as medidas de seguir acompanhando, né? Exigindo a visibilidade das pessoas em sofrimento. Muito obrigado. Era isso, por enquanto. Obrigado, Graziela.